6. Aquele dispositivo lá do artigo 357, parágrafo 6º e 7º do CPC, que fala em 10 testemunhas, não se aplica ao processo de trabalho. Mas se o juiz quiser ouvir mais, ok. Se o juiz também, de forma fundamentada, indeferir a testemunha porque achar que é desnecessário, ele também pode fazer, artigo 765, o juiz deve indeferir as diligências desnecessárias. Quanto ao convite das testemunhas, nós já vimos, né? Existe uma diferença entre ordinário e sumaríssimo. No sumaríssimo tem que provar que convidou as testemunhas para adiar a audiência caso a testemunha não venha. No rito ordinário, em princípio, pela CLT não é obrigado, mas muitos juízes têm adotado o artigo 455, que estabelece essa obrigatoriedade de convite. É importante lembrar que as testemunhas, elas são qualificadas e prestam compromisso, mas é possível que haja impugnação desse compromisso se elas forem testemunhas que não sejam isentas, né? Sejam, de alguma maneira, interessadas naquele processo. A CLT fala em amizade íntima, em inimizade, né? O CPC tem outras hipóteses. Aí, se a testemunha, ela estiver ajuizando uma ação contra aquele mesmo empregador, ela é suspeita apenas por isso? Não, súmula 357. Na verdade, o fato de ela ajuizar uma ação é apenas o exercício de um direito, né, que é o direito de ação, e não a torna automaticamente suspeita. Por uma questão de ordem prática, a maioria das testemunhas do reclamante, né, arroladas pelo reclamante, são testemunhas que já saíram da empresa, porque a testemunha que está na empresa tem medo de ir na audiência. De todo modo, não torna suspeito por isso, mas o juiz tem que ter um pouquinho mais de cautela com esse tipo de testemunha. Perícia, né? Perícia é quando há necessidade de um conhecimento técnico, aí o juiz nomeia um perito, nos casos de insalubridade, periculosidade, a perícia é obrigatória, mas há muita perícia também relacionada a acidente de trabalho, para verificar qual é a dinâmica do acidente, perícia médica, para verificar qual foi o impacto daquela doença na capacidade de trabalho daquele empregado, também para verificar se há nexo de causalidade entre a doença e entre o acidente com o trabalho. Tem dois entendimentos que a gente precisa lembrar, né? Que tá bom, mas como é que faz a perícia se o local do empregador já foi desativado, o empregador já saiu? Bem, o J278 da SBDI 1, que diz que a realização de perícia é obrigatória para a verificação da insalubridade, mas quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento de empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova, qualquer outro meio de prova, né? Prova testemunhal, pode pedir aí uma opinião do perito, que não vai poder fazer a perícia porque o local está desativado, pode de repente pegar uma perícia como prova emprestada e assim por diante. E a súmula 293 fala daquelas hipóteses em que a perícia constata um agente nocivo diverso daquele indicado na petição inicial quando da insalubridade, quando do pedido de insalubridade. Ele está pedindo aqui a insalubridade porque teve contato com pacientes infecto-contagiosos, mas na verdade não ficou caracterizado isso, mas ficou caracterizado que ele trabalhava em condições nocivas por um outro fator. Seria julgamento ultra extra petita o juiz reconhecer a insalubridade por outro motivo? A compreensão é que não, né? Porque como no momento do ajuizamento da ação, o empregado ele não sabe exatamente por que o seu trabalho é insalubre, ele tem algumas ideias, né? Algumas possibilidades, hipóteses. Ele só vai saber quando for realizada a perícia só é realizada durante o processo. Então você não poderia punir o empregado por isso. E aí a súmula 293 fala: a verificação mediante perícia de prestação de serviço em condições nocivas, considerada agente insalubre diverso da apontada inicial, não prejudica o pedido de adicional de salubridade. E por essa mesma razão, se o empregado da petição inicial pediu uma perícia de uma insalubridade de 10%, mínima, né? Se a perícia identificar que foi mais, em tese, pelas mesmas razões, né, se poderia acolher um pedido maior. Responsabilidade pelos pagamentos honorários periciais da parte sucumbente no objeto da perícia. Se é o empregador, ele que vai pagar. Se é o empregado que vai pagar, exceto se ele for beneficiário da justiça gratuita. A reforma trabalhista incluiu o beneficiário da justiça gratuita, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa inclusão seria inconstitucional. Pessoal, agradeço muitíssimo, né, a paciência de todos. Essa é uma revisão rápida, espero que tenha sido interessante para todos os senhores. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.